Os corpos aqui representam um superpoder. Se você conseguir um, pode se tornar um super-homem. Mas eu os queimei todos com um incêndio. Só porque eu despertei o talento de saque de bola de fogo. Contanto que eu queime um corpo, posso obter o talento e os atributos da vida anterior do corpo. E eu, da vida passada, sabia que só no 5º dia descobri que o verdadeiro uso da bola de fogo é incinerar corpos após incinerar completamente os corpos. Pegue a habilidade da vida anterior do corpo. Embora eu esteja 5 dias atrás de outros, ainda ascendo rapidamente com essa habilidade que desafia o céu. Mas mesmo depois de absorver muitos talentos de nível S, ainda caí na jogabilidade especial do jogo de matança. Mas no momento em que abri os olhos, fiquei surpreso ao descobrir que havia retornado ao primeiro dia do Apocalipse. Agora com as memórias da minha vida anterior, eu decidi ficar mais forte e sobreviver a todo custo. Mas se eu quiser ficar mais forte no começo, devo primeiro encontrar um idiota para me proteger. Então eu secretamente queimo corpos para atualizar. Justamente quando todos estavam admirados com as mudanças no mundo, um monstro enorme de repente saiu do meu irmão. Em menos de 30 segundos, 5 pessoas e meia foram mortas por ele. O único talento de nível 1 na plateia. E o Anhua imediatamente se destacou. Você deve saber que o nível de despertar mais baixo é o nível F e o mais alto é o nível S. Um talento de nível 1 é considerado um dos melhores entre os humanos, mas espero que ele morra nas mãos de monstros. Afinal, o corpo de um talento de nível 1 pode ser considerado um grande reforço. É uma pena que o monstro não tenha durado uma rodada em suas mãos, mas ainda é bom ser um idiota. Aproveitando o caos, cheguei silenciosamente ao corpo do monstro e usei a bola de fogo de talento para incinerá-lo. Justamente quando eu estava aproveitando o processo de ficar mais forte, de repente alguém gritou: Lin Xuan, o que você está fazendo? Atreva-se a pegar a cabeça do irmão Hua. Você quer morrer? Embora a cena estivesse uma bagunça, era inevitável que houvesse muita gente assistindo. Meu ato de queimar o corpo acabou sendo visto. Ninguém é estúpido. Este jogo de matança chegou de repente. Mesmo que ninguém esteja preparado, contanto que tenham cérebros, eles podem perceber que o mundo está mudando. Contanto que não sejam covardes e inúteis. Todos vão querer aproveitar a oportunidade para ficar mais fortes, mas meu ato repentino naturalmente faz com que pessoas com intenções pensem. Se você tem alguma grande oportunidade, então um par de olhos furiosos olham para mim em uníssono. Até mesmo Yuan Hua, que acabava de terminar a batalha, não foi exceção. Ele fez uma pergunta fria: por que queimar o corpo? Eu já tinha pensado em uma desculpa para isso, então fingi hesitar e tirei 5 caixas de ouro do meu bolso. Então expliquei, com um traço de angústia piscando em seu rosto. Muitas pessoas na plateia perceberam a mudança em sua tez. Eles estavam todos adivinhando em seus corações qual era o efeito da caixa de ouro. Mas foi Yuan Hua quem correu diretamente para o corpo do monstro. Ele foi para o corpo e começou a procurar por todos os lados. Mas mesmo depois de procurar por todo o corpo, ele não encontrou uma única caixa de ouro. Então ele me perguntou onde eu tinha encontrado. Eu fingi ser ignorante. Eu não sei, eu vi depois de queimar. Ouvindo isso, Yuan Hua imediatamente me pediu para queimar outro corpo para ele ver. Ao ouvir isso, meu coração se alegrou, ansioso para saquear mais atributos, e imediatamente queimei aquela pilha de carne podre obedientemente. No segundo seguinte, a voz do aumento do atributo mental soou instantaneamente em minha mente, mas neste momento, Yuan Hua viu minha habilidade de bola de fogo para queimar cadáveres. Propriedade, mas ficou um pouco surpreso. Qual é o nível do talento F? Por que queima tão rápido? Não só queima rápido, mas não sobra nada. Mesmo seu olho de dragão, tão poderoso, apenas explode os monstros em carvão, mas minha bola de fogo obviamente não parece muito poderosa. Mas quando queima as coisas, não sobra nada. Já pensei em uma desculpa para isso. Meu talento é F-level para queimar cadáveres. Essa bola de fogo só pode queimar cadáveres e não causa danos aos vivos. Yuan Hua ficou aliviado ao ouvir minhas palavras. Ao mesmo tempo, ele não se esqueceu de zombar de mim como um desperdício, e finalmente ordenou que eu queimasse cadáveres para obter caixas de ouro. Meu coração se alegrou ao ouvir isso. Este é exatamente o resultado que eu queria. Neste momento, outro monstro correu para fora. Todos estavam esperando que Yuan Hua resolvesse. Mas ele ficou parado até que o monstro matou 6 pessoas. Só então essas pessoas começaram a perceber que sua habilidade desperta pode matar monstros facilmente. Então uma pessoa correu para fora e resolveu o monstro com 2 socos e meio. Foi Liu Huyan,
a beldade da escola. Mas ela parecia envergonhada depois de matar o monstro. Por que não há pontos de experiência ao matar monstros? Então ela olhou para Yuan Hua em busca de ajuda. Yuan Hua também estava olhando para Liu Huyan neste momento. Afinal, ela é uma deusa do nível de beldade da escola. Belezas temperamentais como essa nunca tiveram a chance de falar com ela antes. Neste momento, a vaidade de Yuan Hua explodiu. Mas ele deliberadamente fingiu ser profundo e não explicou a outra parte. Ela se virou diretamente para mim, me usando como um peão para mandar em mim à vontade. Apresse-se, queime os cadáveres daqueles monstros no chão, sem que ela precisasse dizer. Eu queimei os corpos rapidamente para me melhorar. Então eu joguei uma bola de fogo. Havia 6 cadáveres no total. Trouxe-me 0,3 de atributo de força, 0,1 de atributo físico, 0,1 de atributo de velocidade e fortalecimento de força de talento de nível F. Embora o valor do atributo adicionado seja muito baixo. Mas queimar cadáveres pode absorver o talento do cadáver. Os monstros naturalmente não têm talento, mas se forem trocados por jogadores, será diferente. Depois que os cadáveres foram completamente queimados, 6 caixas de ouro explodiram no local. Eu entreguei as caixas de ouro para Yuan Hua muito sensatamente. E então assisti à sua apresentação. Yuan Hua ficou muito feliz depois de receber as 6 caixas de ouro. Então 5 caixas de ouro se abriram rapidamente em sua mão. E então uma sugestão agradável soou em sua mente. Parabéns ao jogador por subir de nível e ganhar 0,1 de atributo livre. Parabéns ao jogador Yuan Hua por se tornar o primeiro jogador do mundo a subir para o nível 1, recompensando todos os atributos em mais um. Esta mensagem foi transmitida 3 vezes na mente de todos. Neste momento, Yuan Hua estava como se tivesse perdido a cabeça e de repente riu loucamente. Na escola, os olhares de todos para Yuan Hua eram de inveja e ciúme. Yuan Hua originalmente planejava absorver a última caixa de ouro também, mas o sistema indicou que o limite de absorção de hoje foi atingido. Meu Deus! O número de caixas douradas que absorvo diariamente é limitado? Que configuração idiota! Se cada pessoa só pudesse absorver 10 caixas douradas por dia, como os fortes e os fracos poderiam se diferenciar? Seria por causa do talento? Só então a expressão de Yuan Hua melhorou um pouco, afinal, ela tinha um talento de nível 1 e foi a primeira jogadora global a subir para o nível 1. Ela já está à frente de 10 bilhões de pessoas em todo o mundo, mesmo que não seja um talento de nível S, certamente poderá criar seu próprio mundo neste apocalipse. Mas, diante dos olhares de adoração e fervor de todos, ela revelou um sorriso malicioso, guiando tudo o que acabará de acontecer. Tudo revelava um segredo. Os jogadores humanos definitivamente gerariam caixas douradas, mas os monstros não gerariam caixas douradas 100% das vezes. Qualquer um com cérebro entende o significado disso. Invadir o jogo na superfície parece ser humanos matando monstros e monstros matando humanos. Provavelmente, o verdadeiro significado do jogo está em humanos matando humanos. O jogo está apenas começando, e o coração de Yuan Hua ainda não entrou em colapso a ponto de matar pessoas imediatamente. No entanto, deixar seus compatriotas serem mortos por monstros e então ir limpá-los, ela pode fazer sem nenhum fardo psicológico. Falando sobre isso, ela começou a enganar a todos. Presumo que todos acabaram de descobrir que o que apareceu na escola é um tipo de idiota muito fraco. O talento de nível terra da colega de classe Liu Huyan pode lidar facilmente com isso. Sendo assim, acho que todos deveriam se dividir em 2 lados para subir de nível. Assim que essas palavras foram ditas, algumas pessoas tímidas imediatamente se opuseram. Huaje. Para ficarmos seguros, é melhor ficarmos juntos na escola esperando o resgate. Isso mesmo, Huaje. Você é o superpoder público global. Você é tão poderoso que deveria nos liderar. As palavras de sequestro moral não foram terminadas. Yuan Hua lançou um olhar severo e as pessoas que estavam falando se calaram instantaneamente. Este é o poder de Suazor dos Fortes. Yuan Hua, com todos os atributos mais um, embora não seja nada aos meus olhos, seus atributos são quase o dobro dos de uma pessoa comum. Tal existência, naturalmente, terá uma sensação opressora para as pessoas comuns, e Yuan Hua também gosta muito desse sentimento de poder. Isso faz sentir que pode fazer o que quiser. Então, ele passou os dedos por mim e por Liu Huyan, e disse de forma dominadora, vocês dois estão na minha equipe. Depois de dizer isso, ele fingiu ser generoso. Ele jogou a caixa dourada em sua mão para Liu Huyan. Depois de receber a caixa dourada, ela ficou um pouco lisonjeada. Afinal,
Yuan Hua é um dos melhores especialistas do mundo. É como se ela tivesse se tornado famosa em todo o mundo. Um especialista tão forte está realmente disposto a deixá-la se juntar à equipe e até mesmo dar a ela a valiosa caixa dourada. Neste momento, mesmo que Yuan Hua seja feio, Liu Huya não pode deixar de se sentir um pouco comovida, mas logo alguém se levanta para se opor. Hua Ge, por que LNG Shun, aquele lixo, pode entrar no time? E Liu Huya é apenas um nível terra. Somos obviamente mais fortes que eles. Yuan Hua gritou, meus assuntos precisam que vocês cuidem. Yan Yan acabou de matar um monstro. Ela tem experiência em combate. LNG Shun é apenas um cachorro que eu trouxe. As espadas estavam desembainhadas e as pessoas que estavam gritando se calaram. No entanto, todos sabiam em seus corações que Yuan Hua estava apenas de olho na beleza de Liu Huyan. Quanto a mim, ele provavelmente está realmente me tratando como um cachorro. Ao ouvir isso, meu rosto estava muito calmo, porque amanhã, quando a ligação de habilidade sair, eu vou matar pessoalmente este otário, não só para absorver seus atributos, mas também para obter uma rica recompensa da lista de mortes. Olhando para a aparência presunçosa de Yuan Hua, eu quase não conseguia suprimir os impulsos em meu coração, mas assim que Yuan Hua nos levou para fora do estádio, fomos interceptados por um homem. Vendo a pessoa que interceptava, minhas pupilas encolheram repentinamente. De acordo com as memórias da minha vida anterior, eu reconheci que esta pessoa é Lei Ming, que mata sem piscar. Dizem que no primeiro dia do apocalipse, ele já tinha inúmeras vidas em suas mãos. Neste momento, ele disse arrogantemente, você é o garoto chamado Yuan Hua. Ao ouvir isso, Yuan Hua ficou furioso. E imediatamente rebateu com raiva, você é um bolo de sésamo. Que tipo de coisa você é? Atreva-se a bloquear meu caminho. Lei Ming riu de repente, seus olhos estavam ainda mais loucos. Então ele liberou sua habilidade inata, a rede elétrica. Ao ver isso, Yuan Hua também liberou imediatamente sua explosão de chama do dragão. Devido à obtenção de bônus de todos os atributos, a explosão de chama do dragão liberada neste momento é obviamente muito mais poderosa do que antes, o que faz Yuan Hua sentir que ele deve ser superior. Mas quando as duas energias colidiram, uma cena inesperada aconteceu. Apenas a rede elétrica, que parecia não ser forte, realmente cortou a bola de fogo no momento da colisão. A bola de fogo foi cortada pela rede elétrica em centenas de pequenas bolas de fogo, e até mesmo energia extra atacou Yuan Hua. Yuan Hua estava tão assustado que suas pernas ficaram fracas, e ele imediatamente bloqueou Van Damme ao seu lado. Neste momento crítico de emergência, Van Damme finalmente se lembrou do talento do sistema de defesa que ele despertou, e gritou, escudo de diamante. Em um instante, um escudo dourado bloqueou na frente dele. No entanto, uma cena ainda mais chocante aconteceu. Depois que a rede elétrica se fixou no escudo de diamante, o escudo de diamante se desintegrou em 2,5 segundos. Então a rede elétrica apenas teve sua cor ligeiramente atenuada, e envolveu Van Damme em um instante. Após um grito miserável, um corpo carbonizado caiu pesadamente no chão. Então Lei Min caminhou loucamente até Yuan Hua e o ameaçou com um tom zombeteiro. O número 1 do mundo? Apenas um inútil sortudo. Se você não quer morrer, me diga o método de atualização. Yuan Hua estava tão assustado com o impulso que se ajoelhou no chão. Não me mate, eu digo. Matar monstros tem caixas de ouro, e absorver caixas de ouro pode ganhar pontos de experiência, mas a taxa de queda de caixas de ouro de monstros é de apenas 1%. Os olhos de Lei Min se estreitaram ligeiramente ao ouvir isso. Em outras palavras, se você quer subir para o nível 1, você tem que matar uma média de 1000 insetos. Enquanto falava, Lei Min, segurando um raio, caminhou em direção a Yuan Hua, com seu lixo. Como você poderia matar tantos insetos em tão pouco tempo? Yuan Hua ficou tão assustado que seu rosto ficou pálido. Eu posso te contar o segredo para subir de nível rapidamente, mas você deve garantir que não vai me matar. Lei Min concordou sem pensar muito. Afinal, para ele, Yuan Hua não era diferente de um inseto, então Yuan Hua revelou todas as notícias em detalhes. Não sei se a probabilidade de um verme dropar uma caixa dourada é de 1%, mas a probabilidade de matar alguém e dropar uma caixa dourada parece ser de 100%. Este segredo foi revelado ao público. Todos que ouviram isso prenderam a respiração, e Lei Ming, depois de ouvir, de repente começou a rir histericamente. O riso era arrepiante, e depois de sua risada histérica, ele de repente murmurou para si mesmo, não esperava que subir de nível fosse tão simples.
Finalmente, peguei o corpo dourado da pulseira de aço e saí. Depois que Lei Ming saiu, eu hipocritamente ajudei Yuan Hua a se levantar. Você está bem? Yuan Hua não me considerava um inútil de nível F. Ele disse ao time: vamos limpar os monstros no dormitório leste. Finalmente, ele dividiu o time em 3 grupos e espalhou-se para agir. E eu naturalmente segui Yuan Hua. Neste momento, de repente disse a Yuan Hua: irmão Hua, posso voltar ao dormitório para pegar algumas coisas? Yuan Hua não pensou muito e concordou. Ele também poderia ir ao dormitório para descansar um pouco. Mas quando cheguei ao dormitório, parei de repente. Irmão Hua, esqueci de trazer a chave. Você pode me ajudar a arrombar a porta? Yuan Hua não perguntou mais nada e destruiu a porta. Mas, inesperadamente, havia alguém no quarto. Ele olhou para os 2 que invadiram de repente e exclamou: quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Chegando aqui, Yuan Hua já sabia que este não poderia ser meu dormitório. E ele também viu que a pessoa à sua frente era um talento raro, então imediatamente me pediu para fazer a outra pessoa se ajoelhar e se desculpar. Neste momento, o sistema de repente transmitiu uma mensagem a todos: o número de jogadores globais que atingiram o nível 1 excedeu 999, e o ranking de níveis está prestes a começar a matar. E Yuan Hua está classificado em primeiro lugar na lista. Obviamente, agora é o melhor momento para agir, então secretamente peguei uma adaga. Caminhei friamente atrás de Yuan Hua e o enviei para ver o rei Yama com uma facada. Yuan Hua gritou miseravelmente e parou de respirar. Em seguida, uma voz do sistema apareceu em minha mente: Jin, o jogador matou um especialista no ranking de níveis. Recompensa um baú dourado. Mesmo que eu esperasse, não esperava que Yuan Hua realmente dropasse um baú dourado. Em seguida, lancei uma bola de fogo casualmente e queimei o corpo de Yuan Hua, ganhando sua habilidade Explosão de Chama do Dragão, bem como vários aumentos de atributos, e então coloquei meus olhos na outra pessoa na sala. Ele é um talento de nível S. Mas neste momento, ele não está ciente de sua própria força, então ele se ajoelha loucamente e implora por misericórdia. Mas como eu poderia deixar escapar a gordura que chegou à minha boca? Depois de matar rapidamente o oponente e queimar o corpo, uma mensagem de saque de talento de nível S soou em minha mente, então abri o baú dourado que acabei de obter. Mas eu não esperava que a manopla da morte fosse aberta no baú. Esta é uma arma poderosa que destruiu o céu e a terra na vida anterior. Agora eu realmente consegui no primeiro dia do apocalipse. Depois que terminei, usei o talento de invisibilidade para ir ao corredor, mas assim que cheguei aqui, encontrei um velho conhecido da minha vida anterior. É Wang Teng, o presidente do conselho estudantil, que despertou um talento de percepção de nível 1 e tem a capacidade de prever qualquer coisa. Na vida passada, ele usou seu talento para sentir que meu futuro era promissor, então ele me pediu para entrar em sua guilda e, após ser rejeitado, enviou sua família para me perseguir. Embora eu já o tenha humilhado na vida passada, ainda quero matá-lo mais uma vez agora, então usei invisibilidade para chegar silenciosamente atrás dele. Em seguida, usei o aperto da morte para cortar sua garganta, mas o corpo que deveria ter caído de repente se transformou em um pedaço de madeira. Reconheci imediatamente que era um exército de ladrões de substituição. Parece que Wang Ten previu que estaria em perigo esta noite. Esse talento de percepção é realmente poderoso. Os companheiros de equipe de Wang Ten ao lado ficaram pasmos ao ver essa cena. Mas antes que pudessem reagir, eu os eliminei um por um, deixando apenas uma mulher parada no lugar. O nome dela é Qinya. Ela é o meu objetivo desta vez. Ela está tremendo e desesperada neste momento. Mas logo ela percebeu que eu não parecia ter a intenção de matá-la, então ela perguntou cautelosamente: Senhor, eu sou apenas uma caloura do primeiro ano e entrei para o conselho estudantil não faz muito tempo. Não sou muito familiarizada com o presidente Wang Teng. Sempre achei que o presidente fosse um hipócrita. Bom trabalho, senhor. Olhei para ela levemente. Não é ruim. Você o xingou bem. Eu joguei uma bola de fogo casualmente, queimei o corpo no chão e, em seguida, fui levemente para um pequeno bosque para trabalhar. Qinya ficou nervosa ao ouvir isso. Pequeno bosque? É esse tipo de pequeno bosque? Qinya estava assustada, com o lema "Um homem pode ser morto", mas não humilhado ecoando em sua mente. Mas ela realmente tinha medo de morrer, então ela me seguiu e perguntou cautelosamente: Senhor, não pense que eu pareço uma pessoa, na verdade, eu sou muito anti-higiênica. Tenho mau hálito, cheiro de gambá e chulé. Eu nem tomei banho por 3 dias. Fiquei um pouco confuso ao ouvir as palavras dela.
Você quer dizer que devo te levar para tomar um banho primeiro? Neste momento, estava chovendo lá fora. Qin imediatamente gritou. O presidente Wang Ten analisou antes que Lin Xuan, Sênior. Esta chuva provavelmente é problemática. Ao ouvir isso, ainda insisti em levá-la para fora. Qin estava relutante. Mas ela sabia que não podia resistir, então me seguiu. No entanto, Qin ficou surpresa ao descobrir. A chuva torrencial não parecia diferente quando caía sobre seu corpo, e a água da chuva normal é fria. Mas esta água da chuva parecia estar quente. Então Qin descobriu que seu atributo de pensamento realmente havia aumentado para 4 pontos em seu painel. Mas ela não estava feliz, mas ficou ainda mais ansiosa. Também olhei para meus próprios atributos. O painel aumentou 4 vezes. Não é de admirar que tantas pessoas tenham sido persuadidas de que esta chuva é problemática. Mas ainda não consigo resistir a ficar na chuva por 10 minutos. Mas, infelizmente, esses atributos só podem durar até o fim da chuva. Quando a chuva terminar, todos que foram pegos pela chuva terão um efeito de fraqueza. Seus atributos de raciocínio se tornaram todos 0,1. Pessoas em estado de fraqueza quase não se distinguem de paralisadas. Nesta vida, após esta forte chuva, haverá um grande desastre, mesmo para aqueles que vêm de pessoas talentosas. Eles também são mortos por monstros como formigas, mas já que ouso entrar na chuva, naturalmente tenho uma maneira de ser imune à fraqueza. Mas a desconhecida Qin está ficando cada vez mais assustada. Embora ela tenha medo da chuva neste lugar, ela tem ainda mais medo de que eu faça algo ruim. Embora eu tenha uma aparência muito boa, mostre uma força muito forte e até mesmo tenha vagamente uma espécie de mistério impenetrável, Qin não quer ter nada a ver com pessoas sem uma base emocional. Enquanto ela ainda estava atordoada, peguei sua mão diretamente, em seguida, sem hesitar. Fiz um corte na palma da mão dela, e o sangue instantaneamente cobriu toda a palma da mão, vendo Qin assustada e atordoada. Eu gritei imediatamente, libere seu talento. Qin fez isso subconscientemente. Mas então ela de repente reagiu e perguntou, como você conhece meu talento? Qin sempre sentiu que seu talento era um pouco maligno. Então ela nunca contou a ninguém. Qin não se preocupou muito, porque de repente ouviu um som estranho. Era o som de um enxame de abelhas. Qin ficou assustada e subconscientemente quis escapar, mas sua mão estava firmemente agarrada por mim. Ela não conseguia se mover. Logo, as abelhas correram em direção à palma da mão ferida de Qin. Nesse momento, seu rosto estava um pouco pálido, o que era uma manifestação de perda excessiva de sangue. A habilidade de Qin é a arte do osso de sangue. Aos meus olhos, este é um talento muito útil, mas custa um pouco de sangue. Só posso observar Qin trabalhando com segurança. A propósito, também verifiquei o canal de bate-papo. As notícias amplamente discutidas no canal mundial diziam que havia um assassino em série aqui. Os jogadores estão denunciando loucamente eles. Sem exceção, esses assassinos em série estão todos na lista de matança. Eu vi alguns nomes familiares na lista: Bakanov, o deus da matança da vida passada. O possuidor do aperto da morte. Eu não esperava que ela já estivesse na lista de matança no primeiro dia do apocalipse. Parece que ela realmente gosta de matar. Augusto, o possuidor do anel de matança na vida passada. O anel de matança pode converter o valor de matança em pontos de habilidade ou valores de atributo, o que também é um item dourado muito desafiador. Higashimoto Kobuzazu, o possuidor do talento de nível S, origem da vida. O talento origem da vida pode fazer a vida instantaneamente secar, impossível de defender. Mesmo eu não quero encontrar este cara por enquanto, esses 3 famosos. Embora suas posições atuais na lista de matança não sejam óbvias, eu sei que em breve eles brilharão intensamente, mas isso é. Um anúncio global ressoou na mente de todos. Parabéns ao jogador Batanov. Tornou-se o primeiro jogador global a subir para o nível 2. Recompensa, mais 2 em todos os atributos. Em seguida, o sistema exibiu outra mensagem. O jogador Batanov matou um agraciado divino, ativando a missão de punição divina. Todos os jogadores globais receberão a localização do acidente de Batanov. Quem matar Batanov receberá as seguintes recompensas: 25.000 de experiência e um baú laranja. Essa notícia rapidamente deixou as pessoas no bate-papo loucas. E eu, com base nas minhas memórias da vida passada, sei que antes da primeira fusão mundial, 10 agraciados divinos aparecerão globalmente. Um agraciado divino, como o nome sugere, é alguém favorecido pelos deuses.
Todos os monstros manterão uma distância segura deles. Portanto, muitas grandes áreas seguras na vida passada. Usaram os agraciados divinos como mascotes. Se você matar um agraciado divino, será como Batanov, sendo caçado por todos. Embora seja perigoso, ainda pretendo no futuro matar todos os agraciados divinos. Neste momento, Kinha já mostra sinais de confusão, vendo que está quase na hora. Arrumei o osso pesado e, em seguida, entreguei algumas moedas de ouro para ele. Os olhos de Kinha brilharam, absorvendo imediatamente as moedas de ouro. No entanto, a tontura não diminuiu muito. Ela ainda está fraca demais para se levantar. Vendo isso, perguntei: "Você já absorveu moedas de ouro antes? Quantas moedas você absorveu?" Kinha olhou para seu painel de dados. "Minha experiência atual é 4. Preciso de mais 6 pontos para subir de nível." Ela estava prestes a perguntar se subir de nível restauraria o estado. Mas me virei e fui embora. "Fique aqui sozinha por um tempo. Já volto." Com isso, minha figura brilhou e desapareceu em um instante. Pretendo usar o osso pesado que acabei de obter para atrair monstros de nível superior. A experiência ganha com as moedas de ouro de monstros de nível superior é muito maior do que a dos monstros do início. Afinal, cada pessoa só pode absorver 10 moedas de ouro por dia. E a diferença entre absorver 10 moedas de nível superior e 10 de nível inferior é muito grande. Essa também é a razão pela qual não estou com pressa de subir de nível. Do outro lado, Kinha está sentada no chão, abandonada sozinha. Ela queria aproveitar a oportunidade para escapar, mas não tem forças nem para se levantar. Ela só pode sentar e esperar. Depois de esperar por cerca de 10 minutos, ela de repente ouviu vozes não muito longe. Ela pensou que era eu voltando. Mas quando ela olhou surpresa na direção do som, o que viu foram 4 homens que chegaram atrasados. Depois que o homem da frente viu a aparência de Kinha, seus olhos estavam cheios de fascínio. Eles caminharam em direção a ela com mais intenções. Kinha também sabia que eles não eram amigáveis. Mas eu não tinha forças nem para levantar a mão. Logo, 4 homens chegaram até ela. Um deles, chamado Lin Hu, disse com mais intenções: "Caloura, por que está sentada aqui sozinha?" Outros capangas olhavam fixamente para Kinha. Kinha viu a lascívia nos rostos deles e jogou a garrafa onde eu colecionava vermes antigos. Mas aqueles que passaram pela grande chuva de Moshi tiveram seus atributos muito aumentados. Lin Hu se esquivou facilmente da garrafa. Então ela gargalhou e atacou Kinha freneticamente. Mas eles não perceberam que a garrafa que foi jogada estava pairando estranhamente no ar. Se você olhar atentamente, você descobrirá que na verdade há um fio de ferro enrolado no corpo da garrafa, e sou eu quem está controlando o fio de ferro. Vendo os vermes antigos que eu criei com tanto esforço saindo da boca da garrafa, fiquei furioso. Então, 4 fios de ferro foram lançados. Quase em sequência, eles amarraram os 4. Mas eu não estava com pressa para lidar com eles. Em vez disso, dei a Kinha as veias musculares de 6 sobrancelhas e os vermes antigos para ela absorver. Quanto às 3 garrafas de vermes antigos ao lado, elas estavam basicamente intactas. Depois de um tempo, os sintomas de perda de sangue de Kinha também foram restaurados devido à atualização. Neste momento, olhei para as pessoas na minha frente e disse a Kinha: "Lide com eles. Deixe-me ver sua utilidade." Kinha estava um pouco hesitante, mas ela sabia muito bem que agora era o apocalipse. A sobrevivência é sempre a primeira necessidade de todos, e para ficar mais forte, você deve continuar matando. Pensando nisso, ela pegou uma faca e caminhou em direção a essas pessoas. Logo, gritos miseráveis vieram. Só quando vi essa cena é que finalmente entendi por que essa mulher na vida anterior conseguiu persistir até que seu talento de hematossintese florescesse. Depois de terminar, usei a função de teletransporte do aperto da morte e voltei para o dormitório masculino. Então caminhei em direção ao telhado. Kinha também estava seguindo atrás de mim cautelosamente, mas assim que chegamos ao andar de baixo do telhado, vimos um menino descendo lentamente do prédio. O menino se chamava Liu Bohao. Quando ele me viu, ele me aconselhou a sair. A fenda dimensional no telhado já foi ocupada pela Associação de Artes Marciais. Se você quiser subir, você não só tem que pagar uma taxa de entrada de uma moeda de ouro primeiro. Você também deve obedecer aos seus arranjos. Eu já estava acostumado com isso. Eu perguntei calmamente quantas pessoas estavam no telhado. Liu Bohao pensou um pouco e respondeu: "Eu não sei muito bem, provavelmente cerca de 100 pessoas. Entre eles, há 7 especialistas de nível 1.
Os atributos do presidente Gao Qi aumentaram para 6 pontos. Quase ninguém é seu oponente. Depois de entender as informações básicas, não disse mais nada e continuei caminhando em direção ao andar de cima. Mas andando lá em cima, a expressão de Liu Bohao de repente ficou divertida e ele continuou me seguindo para cima. Embora ele mesmo não pudesse tirar moedas de ouro, ele estava curioso para saber o que eu poderia tirar, então ele me seguiu até o andar de cima. Logo, cheguei à entrada do terraço. 2 homens robustos guardavam a escadaria do terraço. Ao verem Liu Bohao, os dois o repreenderam imediatamente. Não é o lixo que não consegue pagar a taxa de entrada? Por que voltou? Dito isso, olharam para mim e para Quinha. Quando seus olhos pousaram em Quinha, seus olhos se arregalaram. Um dos homens robustos me disse imediatamente: garoto, você vai pagar com gin ou com outra coisa pela entrada? O outra coisa nesta frase é obviamente Quinha. Eu apenas sorri calmamente. É claro que eu não poderia pagar com gin. É melhor eu pagar com outra coisa. Ao ouvir isso, os olhos dos dois brilharam instantaneamente. Eles estenderam suas mãos ousadas em direção a Quinha, querendo aproveitar a oportunidade para tirar vantagem, mas eu levantei minha mão direita. À primeira vista, não havia nada na minha mão direita, mas na verdade eu já havia usado o talento de invisibilidade para esconder o aperto da morte. No segundo seguinte, um fio de ferro disparou rapidamente. Quase no instante, 2 atributos médios que haviam experimentado fortes chuvas aumentaram para 5 pontos. Eles nem sequer tiveram tempo de reagir antes de terem suas cabeças cortadas pelo fio de ferro. Então, peguei a cabeça de galinha do goleiro e dei uma risada fria. Não sei se esta cabeça pode servir como taxa de entrada. Depois de dizer isso, entreguei as 2 cabeças de galinha para Liu Bohao. Liu Bohao queria recusar, mas sob meu olhar, a coragem de recusar desapareceu sem deixar rastros. Sem os porteiros no caminho, logo cheguei ao terraço. De fato, havia mais de 100 pessoas aqui, vagamente organizadas em algumas equipes. Os vermes dimensionais saíam das fendas muito rapidamente. Em média, cerca de 40 ou 50 por minuto. No entanto, depois de saírem das fendas, eles basicamente não duravam alguns segundos. Eram instantaneamente aniquilados por essas mais de 100 pessoas. Então, alguém cavava gine nos cadáveres dos vermes dimensionais, em um canto ao lado do terraço. Os cadáveres dos vermes dimensionais já estavam empilhados como uma pequena montanha. Assim que abri a porta da entrada do terraço, ouvi imediatamente alguém gritando. Eu já disse isso várias vezes, não deixem mais ninguém entrar. Mas quando ele viu Liu Bohao segurando uma cabeça de galinha em cada mão, ele ficou chocado e boquiaberto. Por um tempo, muitos olhares se voltaram, seus rostos igualmente chocados. A expressão de Gao Qi, o líder da Associação de Artes Marciais, era muito feia. Ele olhou para Liu Bohao de forma insinuante. Colega, o que você quer dizer? Embora a bola de fogo fosse mais violenta do que o normal, ainda levou 30 segundos inteiros para queimar os 2.500 cadáveres. Ao mesmo tempo, avisos do sistema passaram freneticamente pela minha mente. Esmagar verme dimensional de nível 0, saquear força mais 0,1. Esmagar verme dimensional de nível 0. Saquear constituição mais 0,1. Mesmo depois de 40 segundos, o som do aviso ainda chegava constantemente. Meus atributos de pensamento também estavam crescendo loucamente. Neste momento, Gao Qi e os outros finalmente perceberam que os cadáveres dos vermes dimensionais haviam desaparecido. Todos ficaram com o rosto pálido, sem saber o que aconteceu. E as 100 pessoas neste terraço. Acontece que entre eles estava alguém que já fez equipe com Wang Tei. Wang Ziyin, que me viu antes, foi o primeiro a se manifestar. Lin Xuan, foi você quem queimou aqueles corpos agora há pouco? Não pense que ter um protetor habilidoso te dá o direito de agir de forma imprudente aqui. Gao Qi, ao ouvir isso, mostrou uma expressão feroz. Quem te deu essa audácia? Mas queimar as coisas do meu pai. Ele olhou para mim e percebeu que eu estava o ignorando completamente. Isso deixou ainda mais furioso e insatisfeito. Estou falando com você. Você acha que eu não ousaria te tocar? Eu ainda não respondi, pois já estava imerso em meu painel de atributos. E no painel, todos os meus atributos ultrapassaram 60 pontos. Mesmo aqueles que receberam o aumento da chuva forte agora há pouco. Este grupo gritou em uníssono. Vá, Kong Ming Lai Ren. Esse grito foi cheio de ímpeto, como se estivesse invocando um poder avassalador. Mas nada aconteceu. Os outros ficaram confusos. Só Gao Qi percebeu, aterrorizado, que não conseguia mais usar sua habilidade.
Ele olhou para mim com choque. Mas eu não me importei em dar explicações a um morto. Em seguida, silenciosamente expandiu o alcance do domínio da proibição mágica. Ao mesmo tempo, levantei minha mão direita. Todos notaram que eu estava usando um equipamento bizarro que não podia ser descrito com palavras. Neste momento, todos perceberam que não podiam usar suas habilidades, mas eles não pensaram em recuar ou fugir. Afinal, seus atributos mentais e físicos foram aprimorados pela chuva forte. Centenas de pessoas não conseguem vencer um mero lacaio, mas no segundo seguinte, vários fios de metal voaram rapidamente do aperto da morte. Aqueles que estavam na frente perderam suas vidas quase instantaneamente, sem reação ou dor. Quanto aos outros, já estavam apavorados. Um por um, todos ficaram paralisados no lugar. Neste momento, eles não se importavam mais com a dignidade de um especialista. Mesmo que tivessem que pular de um prédio, eles escapariam desse inferno na Terra. E eu não continuei a perseguição, afinal, usar o aperto da morte consome muita energia mental. Se meus atributos mentais e físicos não tivessem ultrapassado 60 pontos, eu não seria capaz de controlar tantos fios de metal para atacar de uma vez. Essa cena deixou Liu Borral, que estava ao lado, completamente estupefato. Ele caiu de joelhos no chão, dizendo que queria ser meu servo, apenas implorando para que eu não o matasse. Apenas o vi cair de joelhos no chão, dizendo que seria meu escravo, implorando para que eu não o matasse. Mas eu também não sou alguém que gosta de matar pessoas, não tinha intenção de fazer nada com ele. Então, acenei para ele e queimei todas as dezenas de corpos no chão. Embora eu tenha obtido muitos talentos, a maioria são habilidades acumuladas, apenas um talento de nível superior. O talento Caçador do Vazio foi um acidente, afinal, é um talento do sistema espacial que pode romper todas as defesas, causando dano real, mas para mim, é só isso, afinal, na minha frente ao domínio anti-magia de nível S, não há chance de usá-lo. Eu olhei para uma caixa não muito longe. Saia, colega. Eu te vi. O rosto de Yain, escondido atrás da caixa, ficou pálido instantaneamente. Ele hesitou e não apareceu imediatamente. Até que um arame frio envolveu seu pescoço, ele gritou imediatamente que não estava com fome. Mas é claro que eu sei que aquela pessoa não estava se escondendo lá quando estava matando pessoas. Mas ele se escondeu atrás da caixa desde o início. Nem mesmo o pessoal de alto nível notou sua existência. Geralmente falando, existe supressão de nível de talento, como a perigosa cerca elétrica. Ao atingir o escudo de diamante de nível B, o escudo de diamante se desintegrará instantaneamente, e meu talento de invisibilidade de nível B, na maioria das vezes, só é eficaz contra talentosos abaixo do nível A, já que ele pode não ser descoberto por pessoas de alto nível, etc. Então o talento é pelo menos de nível B. Neste momento, Yain saiu de trás da caixa. A razão pela qual ele está aqui é tudo por causa da ameaça de alto nível. Eles são novos para se esconder de monstros, mas agora só ele sobreviveu graças ao sigilo. Os corpos dos outros novatos estão todos sob os vermes dimensionais agora. E eu naturalmente sabia quando estava queimando, mas eu já estava acostumado a isso. Neste momento, Yain de repente se ajoelhou, disposto a ser meu servo. Ele sabe muito bem que mesmo que eu o deixe ir hoje, ele não sobreviverá muitos dias neste mundo apocalíptico. É melhor arriscar e abraçar a coxa. Liu Borral, ao lado, também é assim. Ajoelhado no chão, implorando amargamente, mas antes que terminasse de falar, sentiu um toque frio em seu pescoço. Então Liu Borral mudou imediatamente suas palavras. Grande chefe, eu estava errado, eu não sou digno de ser seu servo, por favor, me deixe rolar. Eu bufei friamente e retirei o arame. Embora Yain também estivesse morrendo de medo, ele ainda persistiu teimosamente. Eu também não sou digno de ser um servo do chefe, apenas peço ao chefe que me dê um caminho para viver. Vendo que suas palavras eram muito brandas, então eu disse a ele, após a chuva, aproveite para subir para o nível 3 hoje, se não conseguir. Antes da meia-noite, encontre um lugar com forte defesa para se esconder. Ao ouvir isso, Yain não perguntou mais nada, nem insistiu em nada. Ajoelhou-se no chão e bateu a cabeça 3 vezes com força. Depois que Yain saiu, joguei os vermes antigos que havia coletado no campo de caça dimensional. Em seguida, peguei a mão de Kinha e disse, adicione um amigo. Assim que terminei de falar, uma mensagem do sistema soou na mente de Kinha.
O jogador Ling Xuan solicitou adicionar você como amigo. Aceitar. Qin Yan não hesitou muito e clicou em sim. Então, não expliquei mais nada. Apenas pedi a ela para não se mover daqui, enquanto eu já havia desaparecido no local. Saí do terraço. E, ativando a invisibilidade, caminhei em direção ao pátio norte. No primeiro dia, os atributos dos outros geralmente são de nível 1. Mas meu objetivo é o limite máximo de 100 pontos. O motivo para atingir o limite máximo de atributos o mais rápido possível é explorar uma brecha no jogo de matança. Quando eu for o primeiro a subir para o nível 3, o mundo dará uma recompensa de mais 3 em todos os atributos. Se eu não atingir o limite máximo de atributos, o acréscimo de 3 em todos os atributos apenas aumentará os valores dos atributos. Se eu atingir o limite de atributos no futuro, não poderei mais aumentá-los. Mas se meus valores de atributos já tiverem atingido o limite máximo, essa recompensa de mais 3 em todos os atributos pode me ajudar a ultrapassar o limite. Os atributos chegarão a 103 pontos, com o bônus de 60 no atributo de velocidade. Cheguei rapidamente ao pátio norte. O pátio norte estava reunido com um grande número de estudantes, misturados com professores e outras pessoas. E aqui, há um campo de caça dimensional maior do que o terraço sul. Vermes dimensionais surgem loucamente a uma velocidade de cerca de 2.500 por segundo. Mas, felizmente, o local é relativamente aberto e ninguém está cobrando taxa de entrada aqui. Mesmo assim, a posição do centro de moagem de monstros ainda é ocupada por pessoas fortes. Os corpos dos vermes dimensionais aqui também estão empilhados em pequenas montanhas. Mas é muito maior do que o terraço sul. Tantos corpos são suficientes para eu atingir o limite máximo de atributos. Então, tornei-me invisível e uma bola de fogo voou diretamente da minha palma. As chamas rugiram, e um grande fogo começou na pilha de corpos. Em seguida, vários avisos de atributos apareceram. Essa situação durou 2 minutos e meio completos, até que o seguinte aviso foi transmitido. Jin-Dong, seu atributo de força atingiu o limite máximo e não pode ser aumentado. Seu atributo de velocidade atingiu o limite máximo e não pode ser aumentado. Jin, todos os atributos atingiram o limite máximo. E o desaparecimento dos corpos dos vermes dimensionais naturalmente atraiu a atenção das pessoas. Seus rostos estavam cheios de terror, temendo que algum monstro terrível estivesse devorando os corpos. Mas, quando eu estava me preparando para sair deste lugar, de repente senti um olhar frio olhando para mim. Olhei para trás. Vi uma beleza imaculada. Era a Sulin, que ganhou o título de piada por 2 anos e meio consecutivos. Não fiquei surpreso com isso porque sabia que o talento de Sulin era nível S e ele também despertou uma profissão oculta. Naturalmente, ele notaria minha forma invisível. Normalmente, jogadores comuns têm que esperar até o nível 10 para fazer uma transição de classe. Apenas uma pequena parte das pessoas despertam uma profissão oculta e fazem a transição de classe mais cedo no primeiro dia. Naturalmente, eles podem desfrutar das vantagens dos profissionais mais cedo. O que Sulin despertou foi o arqueiro Ambin, uma profissão 7 estrelas. As classificações de estrelas da profissão variam de 3 estrelas a 9 estrelas. Cada classificação de estrela corresponde a um ponto de atributo. Em sua vida anterior, ele tinha o título de rainha élfica, mas aos meus olhos ele é apenas uma formiga de prédio um pouco maior. Em breve voltei ao terraço de Nancy, mas assim que cheguei lá, vi Kinha franzindo a testa enquanto encarava o canal de bate-papo. Acontece que o grupo de pessoas que fugiu do terraço estava me difamando freneticamente no canal, dizendo que eu era um monstro assassino pervertido. Ele gosta de amarrar cabeças de galinha para jogar basquete e também gosta de roubar esposas de outras pessoas. Meu coração está calmo sobre isso. Mas em comparação com meu assassinato, outras pessoas se importam mais com meus métodos de assassinato. Eles entendem muito bem. Gaudin tem um talento de fogo extremamente destrutivo, as chamas da pureza, mas por que fui morto tão facilmente? Enquanto a multidão discutia acaloradamente, Lei Ming olhou para as informações no canal de bate-papo. Uma pitada de intenção assassina fria brilhou em seus olhos. Ling Xuan, espere e verá. Do outro lado, Wang Teng, que estava fugindo, também estava prestando atenção nas informações do canal regional de bate-papo. Depois de escapar da morte usando a técnica da substituição, o talento de percepção o lembrava constantemente do perigo, então ele fugiu loucamente como um cachorro derrotado. Não foi até que ele correu para o esgoto que a percepção do perigo diminuiu um pouco, mas quando ele quis deixar o esgoto,
A sensação de crise reapareceria, mas ao ver as informações do canal regional de bate-papo, ele entendeu. Foi Ling Xuan quem o atacou antes. A sensação fria do fio e o canal de bate-papo. A forma de ataque de Ling Xuan é exatamente a mesma, então ele começou a inflamar as chamas no canal de bate-papo regional, pedindo a todos que me atacassem juntos. Em pouco tempo, vários sons de acusação começaram a surgir no canal de bate-papo. Isso me fez balançar a cabeça repetidamente. Um grupo de formigas, vir aqui é apenas dar experiência. Mas de repente a fenda dimensional começou a se mover. Parece que o verme devorador de almas que foi jogado antes fez efeito. Em um instante, inúmeros vermes dimensionais de nível 3 jorraram da fenda. O que é diferente de antes é: esses vermes são ligeiramente maiores e seus corpos também se tornaram vermelho sangue. Se fosse antes, mesmo usando a lâmina de caça da pureza extremamente afiada, pode levar dezenas de vezes para eliminá-los. Infelizmente, meus atributos estão todos no máximo agora. Com apenas um golpe, grande parte dos insetos dimensionais são eliminados. Embora nenhum corpo tenha sobrado, meus atributos já atingiram o limite máximo, então incinerar se torna inútil. Enquanto eu matava continuamente, 3 caixas douradas de nível superior apareceram no chão. Então, peguei a caixa dourada e silenciosamente recitei absorção. Jin, parabéns ao jogador por absorver uma caixa dourada de nível 3, ganhando 1000 pontos de experiência. Parabéns ao jogador por subir para o nível 3, ganhando 3 pontos de atributo livres, um total de 1000 pontos de experiência. Deixando-me subir para o nível 3 de uma só vez, o sistema soa novamente. Jin. Parabéns ao jogador Lin Xuan por se tornar o primeiro do mundo a subir para o nível 3, recompensando com 3 pontos em todos os atributos. Deseja fazer um anúncio global? Não hesitei e imediatamente escolhi divulgar a notícia. Agora, estou no topo do mundo, não há necessidade de me esconder. Além disso, a posição de número 1 no ranking de níveis não pode ser escondida. 3 anúncios consecutivos em um instante. Soou novamente na mente de todos no mundo. Aqueles caras que queriam me punir antes, todos desistiram. Por um momento, todos ficaram perdidos, até que uma mensagem foi repentinamente enviada. Acabei de confirmar no canal mundial. Dizem que matar os mais fortes da lista de níveis e da lista de massacres cria caixas de tesouro extremamente raras, porque a transmissão de atualização é enviada pelo canal mundial. Então, Bakanov, do outro lado do oceano, também viu. Como ele é o alvo da missão de punição divina, ele teve que se esconder em uma balsa. No entanto, as pessoas que o perseguiam já começaram a procurar na balsa, mas quando ele me viu subir para o nível 3, ele ficou chocado, porque antes eu sabia pela memória da minha vida passada que ele tinha uma essência de sangue de talento essencial em suas mãos. Então, iniciei uma negociação com ele. Embora ele não entendesse como eu obtive a notícia, afinal, estávamos no apocalipse. Mas negociar com uma pessoa desconhecida é obviamente diferente, então ele me ignorou. Mas quando ele me viu no topo da lista, ele reencontrou aquela mensagem de negociação. É aquele Lin Xuan do anúncio global? Não fiquei surpreso ao ver a mensagem. Respondi calmamente. Podemos negociar agora? Bakanov olhou para essa linha de palavras. Um raio de luz dourada brilhou em seus olhos. Teoricamente, se eu concordar com sua negociação, eu deveria completá-la. Mas para mim agora, mesmo que eu tenha a essência de sangue de talento essencial, não consigo evitar a crise que enfrento. Em suas palavras, ele nada mais queria do que me fazer adicionar algumas fichas, mas eu ri friamente. Você quer dizer que eu também tenho que correr para o Atlântico para persegui-lo como os outros? Vendo isso, as pupilas de Bakanov encolheram e uma sensação de crise inexplicável surgiu em seu coração. Ele de repente percebeu. Agora, ele não pode me ofender. Então, mudou imediatamente suas palavras. Tudo bem. O acordo anterior ainda está valendo, mas quero adicionar outro. Tenho um bilhete de entrada para um reino secreto. O que quero negociar é a minha força vital. Meus olhos brilharam. Muitos reinos secretos foram criados pelo jogo de matança. Entre eles, os reinos secretos sem dono, exigem que os jogadores encontrem a entrada para entrar. É como uma caixa cega, ninguém pode prever o que vai encontrar. Enquanto os reinos secretos com dono, geralmente são acessados com um bilhete de entrada. Eu não esperava que, logo no primeiro dia do apocalipse, alguém já tivesse conseguido um bilhete de entrada para um reino secreto. Então, Bakanov enviou outra mensagem. O reino secreto se chama Dragão e Guerreiro. E precisa acumular 2.500 pessoas para ativar o bilhete de entrada.
Não hesitei e concordei imediatamente. Ok, vamos colocar no mercado. Vou te dar 3 dicas para sobreviver aos primeiros 10 dias do apocalipse. Bakanov ficou radiante e concordou imediatamente. As 3 dicas que dei a Bakanov foram: matar 10 agraciados por Deus para se tornar um agraciado pela morte. Segundo, matar profissionais para obter o pergaminho de missão da profissão. Teletransportar-se para um espaço de missão especial através do pergaminho. Terceiro, encontrar um reino secreto sem dono. Esconder-se no reino secreto sem dono para evitar a perseguição. E eu contei a ele sobre um reino secreto sem dono escondido nas profundezas do mar sob Durren. Eu contei a ele porque o Bakanov da vida passada escapou da perseguição global no início do apocalipse naquele reino secreto sem dono. Agora, contando a ele com antecedência, estou basicamente conseguindo o bilhete de entrada de graça. Guardei bem o bilhete de entrada e peguei o colar da bênção da deusa da lua que tinha conseguido antes. Depois de colocar o ranking de nível acima da minha cabeça, desapareceu automaticamente. Depois de fazer tudo isso, puxei Kinha e disse: Vamos procurar um lugar para passar a noite. Neste momento, Kinha começou a fantasiar de novo. Você quer dizer, passar a noite? Eu disse impacientemente. Claro, é melhor encontrar um abrigo antiaéreo. Quando cheguei ao abrigo antiaéreo, já era meia-noite e a estranha chuva que durou 4 horas finalmente parou. Ao mesmo tempo, um terrível nevoeiro apareceu. O ar estava cheio de uma estranha névoa vermelha após a chuva, e os atributos de ouriço daquelas pessoas que foram pegas pela chuva caíram abaixo de 0,5 em um instante. Com tal atributo, a maioria das pessoas se sentiu fraca. Os casos graves podem até causar paralisia direta. O mais óbvio são as pessoas que ficam caçando monstros no sistema de caçadores dimensionais. Antes das 12 horas, eles caçam monstros. Depois das 12 horas, os monstros os caçam. O mais terrível é depois das 12 horas. O mundo abriu mais sistemas de caçadores dimensionais, e os tipos não são mais apenas animais de estimação dimensionais de nível 0, mas de 0 a 5 níveis. Mesmo que os atributos humanos não tenham caído drasticamente, é difícil lidar com isso. Nesta noite, o mundo realmente se tornou um inferno, e Kinha e eu estávamos nos preparando para ficar no abrigo antiaéreo. Neste momento, como ele não havia alcançado nível 3, ele estava sentado no chão, fraco por todo o corpo. Então, eu peguei 3 moedas de ouro para ele absorver, porque depois das 12 horas, o número de vezes que cada pessoa pode absorver moedas de ouro é atualizado. Depois que Kinha terminou de absorver as moedas de ouro, ela subiu para o nível 2. Enquanto ganhava um ponto de atributo livre, as palavras terceiro lugar no ranking de nível também apareceram acima de sua cabeça. Depois que ele adicionou o ponto de atributo ao corpo, ele mal conseguia se levantar e andar. Então, eu levei Kinha para abrir o portão da velha casa ocidental. Está quase abandonada há muitos anos. Quase não se vê ninguém na casa, até que chegamos ao porão. De repente, fomos parados por 2 anciãos. Os 2 anciãos, um homem e uma mulher, pareciam ser um casal. O velho perguntou primeiro: Quem são vocês? Como encontraram este lugar? Ouvimos dizer que há um abrigo antiaéreo aqui e queríamos vir nos refugiar temporariamente. Ao ouvir isso, a expressão do velho ficou feia. Já abrigamos muitas pessoas. Não há espaço extra. Olhei para eles. A porta de ferro fechada sorriu com interesse. Será que já há tantos que vocês dois, os donos? A expressão do velho mudou instantaneamente, e ele falou trêmulo, recusando-se a me deixar entrar, não importa o que eu dissesse. Então, suspirei, e então um dardo foi apontado para o pescoço da velha senhora. Vendo isso, o velho caiu de joelhos com um baque. Por favor, poupe minha esposa. Ela sofre de demência senil e não entende nada. Eu também não tinha intenção de machucar ninguém. Eu só queria usá-la para ameaçar, para abrir a porta. Eu garantirei que nada aconteça com sua esposa. Caso contrário, eu apontei para Kinha atrás de mim. Olhem para esta pessoa atrás de mim. Ela é a terceira pessoa mais forte no ranking de nível. Ela tem a capacidade de garantir que seus netos não sejam prejudicados. E vocês estão trancados do lado de fora agora e não sabem a situação lá dentro. E se as pessoas lá dentro não cumprirem suas promessas? E machucarem seus netos? A cor da determinação nos olhos do velho desapareceu silenciosamente. Olhando atentamente para Kinha atrás de mim. Neste momento, Kinha disse de repente: Vovô e vovó, não tenham medo. Embora meu irmão pareça uma pessoa má, ele é realmente uma pessoa boa.
Ao mesmo tempo, eu também retirei em coordenação. A lâmina pressionada no pescoço da velha, o velho começou a hesitar. Depois de muito silêncio, ela respirou fundo. Aqui é a antiga casa de sustento da nossa família azul. Aquele jogo de massacre de repente desceu e o mundo mudou. Pensamos no porão da casa antiga e também há um abrigo antiaéreo que pode ser usado para evitar desastres. Originalmente, os anciãos estavam todos reunidos, mas nosso neto era ignorante e saiu para estocar materiais. Ele contou o segredo deste abrigo antiaéreo para sua namorada, e sua namorada acidentalmente revelou. Isso atraiu muitos bandidos, entre eles, o mais forte se chama Igbial. Ele tem um anel espacial. Há muitos materiais estocados dentro. Falando, o velho olhou para Kinha novamente. Não há texto no topo da cabeça de Igbial. Deveria ser apenas um vizinho, mas seus irmãos mais novos provavelmente estão no nível 1. Depois de ouvir as notícias, refleti por um momento. Quais dessas pessoas foram pegas na chuva? Quais pessoas não foram pegas na chuva? Ouvindo isso, a dor brilhou nos olhos do velho. Aquelas pessoas de fora. Quase todos foram pegos na chuva. Apenas os membros da nossa família azul estavam no abrigo antiaéreo antes da forte chuva. Mas a porta do abrigo antiaéreo se abriu. Quem abriu a porta foi uma mulher vestindo uma camisa branca. Há também uma mancha de sangue no pescoço. O nome dela é Zhu Tianin. Ela deve ter sido ameaçada por alguém agora. Vendo isso, lancei diretamente o talento de cura e então disse levemente, estamos nos preparando para ficar no abrigo antiaéreo em sua casa inesperadamente. Mas a atitude de Zhu Tianin ainda era um pouco fria. Desculpe, o abrigo antiaéreo da nossa família já está superlotado. Não há espaço extra para acomodar mais pessoas. Mostrei um tom natural, já que está superlotado. Então expulse algumas pessoas. Zhu Tianin queria dizer algo mais quando ouviu as palavras, mas quando viu as palavras terceiro na lista de classificação de Kinha, finalmente acenou com a cabeça. Apenas passe a noite e espero que vocês partam o mais cedo possível amanhã de manhã. Eu balancei a cabeça. Sairei pontualmente às 10 da manhã de amanhã. Depois de passar por um longo corredor escuro, finalmente chegamos a um espaço subterrâneo espaçoso. O lado esquerdo está cheio de necessidades diárias. E o lado direito está cheio de pessoas. Essas pessoas obviamente foram afetadas pelos efeitos colaterais da tempestade, e no chão central, um homem deitado ali, torturado a ponto de não ter forças para gritar, era Yang Biao na boca do velho. Nesse momento, um homem gritou de repente, quem são vocês? Essa pessoa é Zhu Tiandan, o irmão de Zhu Tianin. E a ferida no pescoço de sua irmã também foi causada por ele. Para evitar que sua namorada de chá verde fosse violada, ele realmente concordou em usar sua própria irmã para trocar. Isso levou Zhu Tianin a tentar suicídio para preservar sua inocência. Felizmente, o efeito colateral da tempestade se manifestou, e ele escapou dessa vez. Nesse momento, Zhu Tianin estava muito insatisfeito com Zhu Tiandan. Eles vieram para passar a noite e partiriam amanhã de manhã. Eu dei uma olhada geral e adivinhei o que tinha acontecido aqui. Nesse momento, Zhu Tiandan colocou o anel dimensional em sua mão. Imagino que todos devem ter visto no fórum o guia de Gonben Musashi. Um jogador de nível 0 absorvendo uma caixa dourada de nível 0. Adiciona apenas um ponto de experiência, enquanto um nível Yui absorvendo uma caixa dourada pode adicionar 10 pontos de experiência. Yang Biao e seus subordinados fizeram muitas coisas. Muitos deles subiram para o nível 1. Suas caixas douradas também são de nível 1. O significado por trás das palavras é que eles querem matar para pegar as caixas douradas para subir de nível. Além dos dois idosos, quase todos entenderam o significado de suas palavras, pensando nos vários atos de Yang Biao e dos outros antes. Todos da família azul concordaram com a cabeça. Depois de discutirem tudo, eles começaram a matar silenciosamente. Zhu Tiandan usou uma toxina invasiva de nível 1, e logo os 11 se transformaram em 11 cadáveres, e eu também não fiquei ocioso. Com o incêndio, queimei os corpos até não sobrar nada, sobrando apenas 11 caixas douradas generosamente deitadas no chão. Zhu Tiandan ficou chocado. Mas ele me aconselhou a não me intrometer, mas eu não tinha nenhuma preocupação. Normalmente, em minha vida anterior, depois de queimar os corpos, eu ganhei o talento de nível 1 de pilhagem, mas o talento de queimar 11 cadáveres agora não tinha meu objetivo. Então esse talento está nos outros que ainda estão vivos. Justamente quando eu estava pensando. Um aviso soou de repente à distância. Zhu Tiandan, me deixe ir, ou você vai se arrepender. Quem estava falando era Tang Yiping, colega de nível 1 de Zhu Tiandan.
Ele estava deitado fracamente no chão, mas depois de perceber que os colegas ao lado estavam morrendo envenenados, ele já havia adivinhado o que Zhou Tianda ia fazer. De repente, um traço de determinação brilhou em seus olhos. Leve alguém e sirva com todas as suas forças. Você não pode me matar. Eu sou um espadachim divino. Se você me matar, você será perseguido loucamente por todos no mundo. Ouvindo isso, meu coração deu um salto. Zhou Tiandan também ficou chocado com essas 3 palavras. Afinal, Batamov, que matou o espadachim divino antes, foi anunciado globalmente e lançou uma missão global. Mas ele pareceu pensar em algo novamente. Ele pode primeiro encontrar um bode expiatório para matar o espadachim divino e matar o bode expiatório depois que a missão da lei divina for iniciada. No entanto, Tang Yiping rebateu instantaneamente. Muito ingênuo. A missão da lei divina só é lançada publicamente após a morte do espadachim divino. Mesmo que você encontre um bode expiatório, eu ainda irei designá-los como alvos da missão. Assim que essas palavras foram ditas, Zhou Tianda ficou paralisado no lugar. Embora ele não soubesse se era verdade ou não, ele não queria correr esse risco. Mas neste momento, a rainha do chá verde Wang Xian de repente abriu a boca docemente. Eu vi uma declaração de um espadachim divino no canal. Ele disse que depois de se tornar um espadachim divino, obteve a bênção do Deus do Trovão, um colar que pode imunizar danos de atributo de raio. Assim que essas palavras saíram, Zhou Tian reagiu instantaneamente. Então ele disse friamente para Tang Yiping, nesse caso, você também deve ter algo como a bênção da deusa da lua, a bênção do Deus do Trovão e coisas assim. A expressão de Tang Yiping estava levemente pálida, e ele estava prestes a dizer algo. De repente, o anúncio global soou novamente. Primeiro, estamos bloqueando a lista de níveis e assassinatos. Segundo, agora distribuímos as recompensas da lista, as recompensas de atributo do 1º ao 99º. Recompensas de baú azul do 1º ao 100º, pergaminhos de profissão aleatórios do 1º ao 10º, baús roxos do 1º ao 3º. O primeiro lugar recompensa ouro verde. Descobrimos que o primeiro lugar receberá todas as recompensas, entre as quais o ouro verde é quase equivalente a uma moeda de ressurreição, que pode ajudar os jogadores a resistir a um ataque fatal. E também existe uma coisa chamada ouro vermelho, que é equivalente a uma foice da morte descartável, que permite aos jogadores ignorar as restrições de nível e causar ataques fatais ao alvo. Os papéis do ouro verde e do ouro vermelho são, na verdade, um tanto contraditórios. Um resiste a ataques fatais e o outro causa ataques fatais, o que equivale à lança mais forte e ao escudo mais forte. No passado, eu costumava pensar que o efeito era cancelado e ignorado, mas depois de experimentos reais, descobri que não era ignorado, mas havia uma probabilidade de produzir o efeito ouro vermelho. O ouro verde entra em vigor, e também há uma probabilidade de que o efeito ouro verde seja produzido e o ouro vermelho entre em vigor. Quanto à probabilidade, está relacionada aos atributos de 4 dimensões dos respectivos donos do ouro verde e do ouro vermelho. Pensando nisso, meus olhos caíram novamente sobre Tang Yiping, que se autodenominava favorecido por Deus, enquanto outras pessoas no local olhavam para Qin ao lado. Afinal, as recompensas da lista estavam muito distantes, e não tinham nada a ver com a maioria das pessoas, mas Qin tinha as palavras lista de níveis, 3º lugar escritas acima de sua cabeça. Ele é um homem forte na lista de níveis e deve ter recebido recompensas da lista de níveis. Neste momento, Qin estava olhando para seu painel de atributos. E a parte inferior do painel mostrava as recompensas da lista em um estado de aguardando retirada. No momento em que ele estava extremamente animado, ele descobriu que um par de olhos estavam olhando para ele. E a emoção desapareceu instantaneamente, afinal, ele também era mais esperto do que os outros, e sua condição física era quase a mesma das pessoas deitadas no chão. Enfrentando os olhares ardentes de todos, ele inconscientemente olhou para mim. Devo receber as recompensas da lista agora. Assim que essas palavras saíram, ganhei muitos olhares de inveja e ódio, afinal, aos olhos de todos. Esse rostinho bonito não só se apegou a uma mulher forte e bonita, mas também fez com que a mulher forte me respeitasse e me amasse tanto. Mas eu não me importei com tal pergunta. E respondi descuidadamente, receba se quiser, por que está me perguntando? Ao ouvir isso, Qin ficou atordoado por 2 segundos e meio, e de repente se lembrou da sombra no terraço masculino 4. Esse homem era decisivo, frio e poderoso. Ainda tenho medo desses caras insignificantes? Então Qin moveu sua mente e recebeu as recompensas da lista em público.
Havia uma fruta de força júnior, um baú azul e um pergaminho de transição de Berserker dentro. E um baú roxo. Quando essas 4 coisas apareceram em sua mão, a respiração em todo o abrigo antiaéreo tornou-se significativamente mais pesada, e muitos olhares ardentes pareciam estar fixos em sua mão. Sem desviar o olhar, e bem sob os olhos do público, Kinya caminhou diretamente em minha direção. Esta cena mais uma vez atraiu olhares de inveja e ciúme para mim, e eu apenas peguei o pergaminho de transferência de Berserker. Então disse levemente: coloque a fruta do poder no mercado de negociação e troque por frutas de constituição. Quanto ao baú, abra você. Ao ouvir isso, Kinya assentiu obedientemente, com um pensamento, abriu. No segundo seguinte, o pequeno e requintado baú azul explodiu instantaneamente, e um cartão preto saltou de dentro. Eu apenas dei uma olhada de soslaio e já reconheci o cartão. Este é um cartão do jogo de matança. Cartão de experiência do Caixão da Morte. O Caixão da Morte é um artefato muito poderoso que pode isolar quase todas as defesas, incluindo tempo, espaço, destino e outros meios especiais. Não podem causar impacto no interior do Caixão da Morte. Pode-se dizer que se esconder no Caixão da Morte isola tudo. Uma vez que o jogador o ativa, ele deve permanecer lá por 2 horas e meia. Quando o tempo acabar e o caixão desaparecer, ele pode recuperar a liberdade. Essa coisa não é nada de especial. Eu tinha muitos na vida passada. Eu costumava usá-los para tirar uma soneca. Então, outro baú roxo mais precioso de Kinya explodiu do baú. Era na verdade um pedaço de papel fino. O papel estava impresso com padrões ortodoxos e parecia muito misterioso. E quando vi esta cena, fiquei chocado e atordoado. Eu não esperava que essa garota tivesse tanta sorte e realmente abrisse um livro de habilidades. E ainda é uma habilidade de nível C do sistema de destino, julgamento do destino. Embora seja de nível C, para mim, já excedeu o valor de um nível S na vida passada. Usei bolas de fogo para saquear muitos talentos do sistema de destino. Mas nunca vi habilidades do sistema de destino. Mas agora não há pontos de habilidade e não posso aprender imediatamente. Além disso, as habilidades do sistema de destino ainda têm o risco de falha no aprendizado. Então, soltei um suspiro. Então guardei o livro de habilidades. Então olhei levemente para Zhu Tiandan. Neste momento, sua respiração era rápida e pesada. Seus olhos ardentes estavam fixos em mim, mas a razão rapidamente o estabilizou. Neste momento, caminhei diretamente até Tang Yiping. Fale sobre sua bênção divina. Ao ouvir isso, Tang Yiping estava inexplicavelmente em pânico e com medo. Eu originalmente tinha uma bênção divina, a bênção do Deus do Fogo, capaz de imunizar contra danos do sistema de fogo, mas quando estava na escola, foi roubada por Lin Xuan, o primeiro na lista de níveis. Aquele cara era um lunático, não deixava nada passar, queria roubar tudo de bom. Doce melodia, disse Tang Yiping. Até Lin Xuan foi duramente criticado. Ouvindo isso, ri e perguntei: o Lin Xuan que você está falando é o mesmo Lin Xuan que está em primeiro lugar na lista de níveis? Sim, é ele mesmo. Ele também ataca as pessoas com arame. Assim que as palavras foram ditas, seus olhos se arregalaram em terror, apenas porque 5 palavras douradas e brilhantes apareceram no topo da minha cabeça. Primeiro lugar na lista de níveis. Tang Yiping ainda queria explicar alguma coisa, mas o medo em seu coração o fez perder a capacidade de falar, apenas assentindo vigorosamente. E todos os outros presentes, depois de ver, ficaram chocados e boquiabertos. Então eu perguntei a ele como ele sabia que a missão de julgamento é emitida após a morte de um ungido. Tang Yiping percebeu que esta era sua moeda de troca para sobreviver, então ele deixou escapar. Então você promete não me matar? Também promete que ninguém mais neste abrigo antibombas o mate, e deve jurar. Mas antes que ele pudesse terminar, um arame fino cortou sua garganta. Eu odiava ser ameaçado na minha vida anterior, então agora eu não só quero ser extremamente forte, mas também quero tentar seguir meu coração. Então, eu soltei uma bola de fogo, instantaneamente incinerando o corpo de Tang Yiping em cinzas. Ao mesmo tempo, um aviso do sistema soou em nossas mentes. Parabéns, jogador incinerador de nível 1. Roubou o dom extremo, Clone das Sombras. Este Clone das Sombras é um dos meus objetivos nesta viagem. Embora o Clone das Sombras divida os atributos do mestre, mas um Clone das Sombras que esmaga todos com 10 atributos totais só me tira um pouco de atributos. Este ponto é insignificante para mim. No entanto, eu não planejo fazer isso.
Eu só guardei 3 pontos para mim e dei os 100 restantes para o clone das sombras. E todos aqueles talentos aleatórios também foram divididos para o clone das sombras. Afinal, eu ainda posso continuar usando bolas de fogo para incinerar corpos e saquear depois. Depois que tudo foi concluído, uma figura humana preta pura apareceu ao meu lado. Na minha vida anterior, eu a chamei de Kai Shukun. Desta vez, vamos mudar para Xiao Eizi. Então, eu entreguei o núcleo de ouro de nível 3 que obtive antes para Xiao Eizi. Embora o clone das sombras tenha muitas desvantagens, ele pode subir de nível como um jogador e até participar de rankings de nível para ganhar recompensas da lista. Com certeza, depois que Xiao Eizi absorveu o núcleo de ouro, o ranking de nível mudou novamente. O nome do segundo lugar na lista de níveis também se tornou Xiao Eizi. E Qin Yazi caiu para o quarto lugar. Esta é a razão pela qual eu vi que ainda restavam 4 núcleos de ouro de nível 3 em minhas mãos. Então, eu os coloquei todos na casa de leilões. Este movimento causou uma sensação instantânea. Antes, em um canal mundial, um pequeno Musashi disse que um jogador de nível 0 absorvendo um núcleo de ouro de nível 3 pode ganhar 1000 de experiência e subir diretamente para o nível 3. Em apenas 2 segundos e meio, mensagens privadas de transação de centenas de milhões foram enviadas. Mas como eu poderia ver tudo isso? Então, abri um tópico no fórum, pedindo às pessoas que querem comprar núcleos de ouro de nível 3 para postar diretamente abaixo. E minhas ações ostensivas naturalmente despertaram o descontentamento de algumas famílias importantes. Eles já decidiram esperar a situação se estabilizar amanhã para me cercar e suprimir. Claro, eu já esperava por isso, afinal, eu já tinha passado por isso na vida anterior. Depois de entregar a tarefa de verificar o fórum e a missão de ferro para Kinha, usei com entusiasmo. Minha recompensa da lista de níveis, um filtro de ouro foi diretamente vinculado no local, baú roxo. Revelou um ovo de animal de estimação de 8 tamanhos, mas agora, para chocar o ovo, você precisa encontrar uma identificação profissional primeiro. Então você precisa coletar tesouros naturais preciosos e há uma chance de 10% de falhar. Eu não tenho essa paciência. Simplesmente joguei o ovo de animal de estimação para Kinha e deixei usar seu próprio sangue para chocá-lo e tentar. Então abri o baú azul. O que saiu foi um cartão de teletransporte de área único que pode teletransportar as pessoas instantaneamente para uma área designada. Isso iluminou meus olhos. Na vida anterior, depois de obter o cartão de teletransporte, voltei para minha cidade natal, Aishin, na primeira vez. Eu queria perguntar ao meu tio quem era o responsável pelo acidente de carro do meu pai, mas quando voltei para Aishin naquela época, a família do meu tio já estava morta, sem deixar vestígios. Agora que recebi o cartão de teletransporte com antecedência, neste momento, a família do meu tio pode ainda estar viva. Pensando nisso, imediatamente instruí Xiao Eizi a proteger Kinha. Eu mesmo parti para Aishin. Então, uma luz brilhou. Cerca de 2,5 segundos depois, fui teletransportado para o fundo de um carro muito baixo. Atrás do carro, havia um grupo de zumbis com rostos ferozes. E dentro do carro estavam sentados 2 homens e 2 mulheres. Entre eles, o jovem tingido de preto que estava dirigindo estava animado. Todos os meus atributos de pensamento aumentaram um pouco. A profissão de Hong Ji é muito forte. A mulher chamada Luo Shun não prestou atenção nela, mas estava tocando uma trombeta. Mas neste momento, eu não estava nem um pouco chocado. Eu não esperava encontrar um profissional assim que cheguei a Aishin, e ainda era a profissão de coveiro de 7 estrelas. Nesse momento, a mulher chamada Hong Jia parou de tocar e exibiu um olhar de insatisfação no rosto. Coveiros são fortes. Mas essa arma exclusiva é muito ruim. Deixe uma beleza como eu tocar uma trombeta, adicionando um homem forte e musculoso na história para falar. É que ainda somos exigentes. Não podemos tocar se quisermos. Em cerca de 10 minutos, o carro modificado parou em uma luxuosa área de vilas, e quando o carro modificado parou bruscamente, um grande número de zumbis que o seguiam de repente ficaram animados. Eles voaram loucamente na direção do carro modificado. Neste momento, Hong Jia saiu do carro e então saltou levemente para o topo do carro. Mas esse salto pisou no meu corpo. Instantaneamente, minha raiva se acendeu e eu me levantei abruptamente, jogando Luo Shun para longe primeiro. E o lugar onde ele estava prestes a cair depois de ser jogado para longe estava perto de um grupo de zumbis famintos esperando para devorar. Justamente neste momento crítico, ele reagiu muito rapidamente e jogou os adereços que havia preparado há muito tempo na direção longe da área da vila.
Então aquele grupo de zumbis fantasmas, particularmente loucos por carne humana, de repente enlouqueceram e correram na direção de onde ele havia jogado os itens. Embora Lu Xun tenha reagido a tempo, suas costas ainda foram agarradas por um zumbi fantasma de braços e pernas compridas. Os outros 3 que saíram do carro neste momento. Seus rostos mudaram drasticamente depois de ver Lu Xun ferido. A jovem enfermeira de jaleco branco foi a primeira a correr para a frente. Enquanto liberava um talento de cura, ela disse ansiosamente, Irmã Hong, como você se machucou? Será que a pérola espiritual corrupta falhou? Nesse momento, pulei do teto do carro e olhei para eles com uma expressão calma. Pérola espiritual corrupta? Onde vocês conseguiram a pérola espiritual corrupta? Ouvindo isso, o rosto de Lu Xun estava cheio de raiva. Quem é você? Por que você está no teto do nosso carro? Ergui as sobrancelhas e ignorei, mas isso deixou a outra pessoa muito zangada. Ele bateu um chicote longo e o jogou furiosamente em minha direção. Movi meu corpo e desviei facilmente do ataque. Então, em um instante, apareci ao lado de Lu Xun. Estendi a mão e belisquei o pulso dele segurando o chicote. Só então ouvi um som de craque e ouvi a mulher respirar fundo. Lu Xun duvidou que seu pulso estivesse quebrado. A dor era tão forte que suor frio começou a brotar em sua testa. Seus outros 3 companheiros de equipe estavam prestes a ajudar. Mas eles descobriram horrorizados que não conseguiam usar suas habilidades de talento. Neste momento, o rosto de Lu Xun ficou ainda mais pálido e ele perguntou com uma voz trêmula. Quem diabos é você? Afinal, tudo o que eu tinha demonstrado agora era realmente terrível e estranho. Lu Xun não conseguia imaginar que essa pessoa não apenas tinha atributos poderosos, mas também tinha habilidades que impediam as pessoas de usar suas habilidades de talento. Todas as habilidades ficam inutilizáveis. A pérola espiritual corrupta foi obtida quando completei uma missão de profissão. Usamos 3 no total. Ouvindo isso, uma pitada de luz dourada brilhou em meus olhos. Então, quantas pérolas espirituais corruptas ainda restam em sua mão? Lu Xun não ousou hesitar e respondeu imediatamente. Ainda faltam 7. Ele viu que eu não me importava com os detalhes relacionados à missão da profissão, então achou que eu deveria ser um profissional como ele. Vendo que meu pulso ainda estava preso, Lu Xun abriu a boca. Você também é um profissional, certo? Peço desculpas pela minha indiscrição agora. Posso soltar minha mão? Ouvindo isso, aproveitei a oportunidade para colocar o chicote longo em meu anel dimensional. Finalmente caminhei até Lu Xun e belisquei seu rosto rechonchudo.